Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E essa empresa que será retratada hoje é mais uma indicação aqui dos nossos inscritos, lá do Marco Antônio. Oi, Marco Antônio, um prazer ter você junto conosco aqui, prazer poder lhe atender, espero poder corresponder às suas expectativas. E aproveitando também, no caso dessa empresa, quero mandar um grande abraço lá para todo o pessoal de Goiás, já que a gente vai retratar uma empresa de Goiás, então mandar um grande abraço para todo o pessoal de Goiás, em especial para o Leandro Sodré, lá de Rio Verde, e também para o Neander de Oliveira Carvalho, de Goianésia, que estiveram conosco no nosso curso lá de análise de balanços para investimentos. Então, um grande abraço a todo o pessoal aí de Goiás. E a empresa que nós vamos retratar é a Boa Safra Sementes S.A. Mas para que a gente possa falar da Boa Safra Sementes S.A., que é uma empresa do agronegócio, vamos retratar toda a sua história e temos que falar de uma personalidade, do Neri Colpo. O Neri Colpo, que foi o fundador da Boa Safra Sementes. Mas vamos retratar toda essa história. O Neri Colpo é filho de um imigrante italiano que se estabeleceu no interior do Rio Grande do Sul, trabalhando ali com uma pequena fazenda, e ele com seus filhos ali cuidando da fazenda, e um dos filhos, o caçula, era o Neri Colpo. E o Neri Colpo foi o único filho que resolveu partir também para o estudo, foi fazer agronomia, para conhecer mais sobre o setor, para poder ajudar o pai na sua atividade ligada ao agronegócio. Mas daí, fazendo agronomia, viu no jornal lá uma matéria que falava que Brasília era um paraíso de oportunidades também para o agronegócio e tal, e aí ele ficou com aquilo na cabeça, né? Mas daí, durante o curso de agronomia, seu pai veio a falecer. E aí, quando ele termina, depois do curso de agronomia, ele resolve vender a parte dele da fazenda para o seu irmão mais velho. E aí, com esse dinheiro, só para você ter uma ideia, era o equivalente a um Fusca na época, né? Então, com o dinheiro que ele pegou na venda da sua parte lá da fazenda do pai, ele se manda para Brasília, sozinho. Aí, chegando em Brasília, vai trabalhar numa empresa ligada à venda de adubos e fertilizantes, então ele vai trabalhar como vendedor para essa empresa. E aí, naturalmente, que tem que visitar diversas fazendas ali, não só no Distrito Federal, mas principalmente em Goiás, e foi visitando fazendas para poder fazer a venda dos adubos e dos fertilizantes. E aí, numa das cidades chamada Formosa, ele acabou encontrando em Formosa a oportunidade de montar o seu próprio negócio, uma pequena loja para revenda de fertilizantes e de adubos. Inclusive passando a ser distribuidor da indústria para a qual ele trabalhava. Então ele foi trabalhar ali como um distribuidor. E aí, nessa pequena loja que ele montou, ele morava no fundo da loja. Então tinha o fundo da loja ali onde era o quartinho dele, uma cozinha, um banheiro, e na frente era a área de atendimento aos clientes. E aí começou a prosperar com a loja, e tanto é que já tinha 5, 6 vendedores trabalhando para ele. E aí, na sequência, tinha uma fazenda ali que estava sendo posta à venda, e aí ele, com muita dificuldade, acabou comprando também essa fazenda. E aí, ao comprar essa fazenda, a ideia dele era justamente produzir sementes de soja. Não produzir a soja, mas produzir sementes de soja, porque tinha um valor agregado maior. E aí começa com a produção de sementes. Na sequência daí também já nasceu o seu filho, o Marino Colpo, isso no ano de 1983, e aí ele foi ali trabalhando, desenvolvendo, logo, criança também, o seu filho passou a trabalhar junto com o pai ali, ajudando nas atividades da loja, né? E também daí com a fazenda, e aí a coisa foi se desenvolvendo. Só que na sequência, o Marino Colpo foi estudar em Brasília, fazer faculdade, e depois daí da faculdade também começou a trabalhar em Brasília, mas numa espécie de uma corretora, mas uma corretora voltada mais para revenda de sementes e de grãos, né? E aí, na sequência, ele passa num programa de trainee para ir trabalhar numa corretora em Chicago, nos Estados Unidos. Aí ele vai trabalhar como trainee, e daí de trainee ele passa a conhecer também todo o funcionamento das bolsas e principalmente do mercado financeiro. E aí, ao retornar para Formosa junto com o seu pai já tinha ali toda uma estrutura de fazenda, da revenda, da distribuição de adubos, fertilizantes, sementes, etc. E aí, quando ele volta a ajudar o pai, aí ele vê que há uma possibilidade de transformar tudo aquilo ali numa empresa, até porque o pai dele revendia tudo como produtor rural, não era ainda no formato de uma empresa.
E aí, tanto que no ano daí de 2008, aí eles começam a constituir todas as atividades do pai como uma empresa, utilizando a marca das sementes que o pai comercializava, que era Boa Safra. Então virou Boa Safra Sementes S.A. Então praticamente a empresa foi constituída no ano de 2009. E a partir da constituição de todas aquelas atividades como empresa, aí o destaque maior foi para justamente o ramo de sementes. E aí com isso foi ampliando as atividades da empresa, além da propriedade em Formosa, dessa fazenda e da propriedade em Formosa, passou a ter também mais uma unidade em Cabeceiras, também em Goiás. Na sequência, mais uma unidade da empresa em Buritis, Minas Gerais. Também depois foram para Jaborandi, na Bahia. E agora, no ano de 2022, compra também mais uma unidade em Sorriso, no Mato Grosso. Hoje, as sementes Boa Safra aqui é as sementes de soja, de feijão e também de milho. Hoje estão presentes em praticamente 70% dos estados produtores brasileiros utilizam as sementes Boa Safra. E no ano de 2021, aí fizeram o IPO, transformaram a Boa Safra numa sociedade anônima de capital aberto. Naturalmente que tem uma peculiaridade ali, porque um dia antes do IPO da empresa, apareceu lá um suposto filho, né, do Nene Copo, fora do casamento, que entrou ali com uma liminar para impedir o IPO, no fim conseguiram derrubar a liminar e o IPO acabou sendo realizado, mas enfim, foi com bastante emoção o IPO da Boa Safra. E o destaque também que a grande parte das pessoas que compraram as ações da Boa Safra vieram de CPFs, né, pessoas físicas que acabaram comprando. Então hoje a sociedade é da família Copo e também o restante das ações, uma pequena parte é de fundo de investimento, mas uma grande parte hoje está liberada aí no mercado como ação ordinária. Mas para a gente saber como é que está a situação da Boa Safra, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e também agora do primeiro trimestre de 2022. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Boa Safra Sementes S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e ao primeiro trimestre agora do ano de 2022. E vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período aqui. Começando pelo ano de 2019, o que é a Boa Safra através dos seus números? É uma empresa de 203 milhões de reais. É o tamanho da empresa lá no ano de 2019. E uma parte está aqui no imobilizado, que aqui estão também os imóveis, maquinária, etc. da empresa, suas instalações, e o capital giro, que representava 122 milhões de reais em 2019. O que correspondia a 60,3% de todo ativo da empresa. Desse valor, 21 milhões era dinheiro, que estava em caixa, banco e aplicação. 58 milhões em contas a receber e ela possui um estoque de 8 milhões de reais em 2019. Indo para 2020, a empresa aumenta aqui seu tamanho, vai para 312 milhões de reais. Aumenta suas imobilizações e aumenta significativamente aqui seu capital de giro, que pula para 213 milhões de reais. 68,3% agora de representatividade. Desse valor, 33 milhões agora é dinheiro, então aumenta o caixa de 21 para 33, aumenta aqui uma pequena elevação no contas a receber para 60 milhões e também um aumento mais significativo aqui nos estoques, que pulam de 8 milhões para 32 milhões em 2020. Chega a 2021, é o ano do IPO da empresa, aí ela dá esse salto, de 312 milhões, ela pula para 955 milhões de reais, agora é o tamanho da empresa em 2021. Com isso, existe aqui um aumento no imobilizado aqui, mais instalações, mais fazendas, mais máquinas, equipamentos, tudo mais que fazem parte do imobilizado. E aumenta o ativo circulante, 737 milhões de reais, com quanto fecha em 2021, que passa a representar agora 77% do que a empresa tem. O volume de dinheiro em caixa pula de 33 milhões para 284 milhões, também aumenta o contas a receber de 60 para 206 milhões e aumenta os estoques aqui de 82 para 94 milhões de reais. Então agora a gente já passa a trabalhar com a empresa dentro de um outro patamar. Chegando agora em março de 2022, a empresa fecha aqui com um patrimônio total de 994 milhões de reais, sendo que o capital de giro diminui aqui para 702 milhões, diminui também aqui o volume de dinheiro em caixa, 149 milhões, também uma queda aqui no contas a receber, 96 milhões, mas aumenta os estoques para 225 milhões de reais. Olhando agora toda a parte do endividamento, que é formado aqui pelo passivo circulante,
dívidas de curto prazo, passivo não circulante e dívidas de longo prazo, que formam o total do endividamento, que em 2019 correspondia a 79,9%, praticamente 80% do que a empresa tinha, ela devia, o que totalizava aqui 162 milhões de dívida. Já para 2020, a dívida aumenta para 203 milhões, porém o peso da dívida agora é bem menor, 65,2%. De tudo que a empresa tem, ela deve 65,2%. Em 2021, marcado aqui pelo IPO, onde o PL pula de 108 milhões para 652 milhões de reais, a dívida também aumenta para 302 milhões. Porém, como o PL agora passa a ser bem mais significativo no patrimônio da empresa, o peso da dívida passou a ser de apenas 31,6%. E agora, em março de 2022, a dívida aumenta aqui para 348 milhões e passa a representar 35% de tudo que a empresa possui. Então, tá aqui, vimos então como que está se comportando o capital de giro, a empresa com bastante capital de giro. Vimos também o endividamento que com a IPO diminuiu, passa a ser só de 35% do que a empresa tem. E vamos ver agora através dos resultados gerados pela empresa. Os resultados são vistos aqui pela DRE. Quanto que a empresa faturava em 2019? 404 milhões de reais. Em 2020, o faturamento pulou para 588 milhões de reais. Em 2021, pula para 1 bilhão e 44 milhões de reais. Então, você veja que praticamente dobrou o faturamento de 2020 para 2021. E agora, nos 3 primeiros meses do ano, um faturamento de 74 milhões. Claro que vai aparecer aqui nesse primeiro trimestre um faturamento bem menor, porque na verdade o peso mesmo do faturamento da empresa ocorre a partir do segundo semestre. Então, até o término do primeiro semestre, o primeiro e segundo trimestre, eles são relativamente fracos, até porque é a época ainda da colheita das sementes e depois aí vai ter toda a preparação das sementes para depois ser realizada a venda. Então, a formação de estoque e a venda dos produtos, ela ocorre basicamente no segundo semestre, razão pela qual, ao analisarmos aqui o primeiro trimestre, ele vai ser bem mais fraco em relação ao comportamento anual da empresa. Mas mesmo assim, então vamos seguir aqui com o lucro. 26 milhões de lucro em 2019, 70 milhões de lucro em 2020, 127 milhões de lucro em 2021 e agora nesses 3 primeiros meses do ano aparece aqui um prejuízo de 7 milhões de reais. Então, de acordo com as notas explicativas e o relatório da administração da empresa, então é explicado esse baixo rendimento da empresa, até por ser uma empresa que trabalha muito com a sazonalidade, né? Então o seu período de vendas ocorre a partir do segundo semestre. Vamos trazer para vocês nesses gráficos aqui como que está a situação financeira da empresa. Começando pela liquidez geral que vai nos mostrar se a empresa consegue pagar suas dívidas ou não no curto, médio e longo prazo. Ele começa com um índice de 0,99 em 2019, aumenta para 1,20 em 2020, 2,56 em 2021 e 2,12 agora em março de 2022. Para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$ 2,12 das dívidas que vencem no curto, médio e longo prazo. Paga e sobra sem apresentar problemas financeiros. Já na liquidez corrente, que mede só o curto prazo, no ano ela consegue pagar suas dívidas. Para cada R$1 de dívida, ela tinha R$1,20 em 2019, R$1,47 em 2020, 3,19 em 2021 e agora 2,44 em março de 2022. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem R$ 2,44. Paga e sobra bastante. A empresa sem o menor problema de liquidez e o menor problema financeiro. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, vai nos mostrar o comportamento e o tamanho da dívida. A dívida que ela sai lá em 2019 com 79,8%, recua para 65,2%, recua para 31,6% até em função da IPO e agora em março de 2022 fecha com 35%. De tudo que a empresa tem, ela deve 35%. Nesse outro quadro aqui trago para vocês também os índices de rentabilidade, começando pela margem líquida, que vai nos mostrar o quanto que a empresa ganha de tudo aquilo que ela vende. Então, da receita obtida pela empresa, tirando custo, despesa, resultado financeiro, impostos, quanto que sobra para a empresa? 6,6% em 2019, 11,9% em 2020, 12,2% em 2021 e agora em março de 2022 fecha ali no negativo 9,4%, até pelas razões já explicadas há pouco ali da questão da sazonalidade da empresa.
Rentabilidade do ativo que ela ganha em relação ao investimento feito sai com 13,1% em 2019, 22,4% em 2020 e agora recua para 13,4% em 2021. Nesse índice aqui a gente trabalha com ele só anualizado, razão pela qual não trago 2022. Então, de tudo que ela investe, ela ganha 13,4%. E a rentabilidade do sócio, do acionista, quem tem participação acionária, societária dentro da Boa Safra, teve um ganho de 65% em 2019, 64,5% em 2020 e agora em 2021, 19,6%. Ao investir em ações da Boa Safra, através dos lucros gerados pela empresa, os acionistas ganharam 19,6%. Falando em acionistas, trago aqui os outros indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Boa Safra? R$ 5,51, isso com base no patrimônio da empresa. Mas essa ação ela é comercializada hoje a R$ 13,25, cotação essa do último dia 18 de maio, quando nós obtivemos as informações para a gravação desse vídeo, R$ 13,25. Então uma ação que vale R$ 5,51, ela na verdade é vendida por R$ 13,25, o que nos dá um PVP de 2,43. Isso quer dizer, as ações da Boa Safra estão sendo comercializadas com ágio de 143%. Lucro por ação, quanto que a empresa gerou de lucro por ação em 2021? R$ 1,06, o que dá uma rentabilidade da ação de 7,93%. Portanto, ao comprar as ações da Boa Safra, pagando o valor que ela está cotada hoje, R$ 13,25, ganhando o que ela vem ganhando, como foi o caso de 2021, R$ 1,06, o acionista terá um ganho de 7,93%. Dividendos por ação, não há histórico de dividendos por ação, já que a empresa fez o seu IPO em 2021 e a relação PIL, preço/lucro, fecha em 12,67. Isso quer dizer que ao comprar ações da Boa Safra, o investidor levará em torno de 12 a 13 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Nesse quadro aqui também trago o comportamento da ação. Então dá para se observar que desde 2021, do IPO até agora, é uma empresa que trabalha aqui, as suas ações, elas têm muitas oscilações, vem apresentando muitas oscilações ao longo do período. Tanto é que quando ela foi feito a IPO, quando foi dada a largada dessa ação, na época estava cotada a R$ 16,20, isso lá em abril de 2021. Aí logo de cara ela já apresenta uma pequena queda e daí já dispara de volta, chega a R$ 16,70, que foi o seu ponto mais alto em toda essa sua trajetória. A partir daí ela engata uma sequência de quedas ali durante o ano de 2021, culminando ali com, chegando no mês de julho de 2021, com uma cotação de R$ 13. Aí engata uma nova alta, chega a R$ 15, cai novamente, e aí ela fica flutuando ali, com oscilações para cima e para baixo, até que no final de 2021, já começo de 2022, ela engata uma nova alta, chega até 15,86. Aí começa 2022, já tem uma queda e vem numa sequência ali de queda livre para R$ 13. Tenta de volta uma elevação, chega a 15,50, aí ela despenca, atinge seu ponto mínimo com R$ 12,36. E aí depois ela sobe um pouquinho e hoje ela está sendo cotada aí na faixa de R$ 13,25. Então está aqui os momentos que a ação teve o seu valor mais alto e os momentos que a ação teve o seu valor mais baixo. Então você por aqui já consegue observar como que se comporta o valor das ações da Boa Safra. Tá então, mais uma empresa analisada, Boa Safra Sementes, essa é mais uma empresa aí do agronegócio que vem se destacando aí no Brasil, né? Até porque o Brasil tem como a sua especialidade também o agronegócio que muitas vezes é o que segura a economia brasileira, né? Então é um setor que ele vem com bastante destaque e a Boa Safra Sementes é uma empresa que retrata bem essa pujança do agronegócio brasileiro, né? Então uma empresa que começa do nada, começa lá de um pequeno distribuidor lá do Neri Copo e daí na sequência também no ano de 2018, infelizmente Neri Copo acabou falecendo e hoje o comando da empresa, quem está
tocando a empresa é justamente seu filho, o Marino Colpo, né? E tá aí a empresa vindo passo a passo aí na busca do seu crescimento. E a gente fica aqui sempre na torcida, porque cada empresa que surge no Brasil, cada empreendimento que surge no Brasil, está gerando emprego, está gerando renda, está gerando desenvolvimento, que é o que a gente mais precisa. E você que investe em ações ou que pretende investir em ações, naturalmente as opções que a gente tem na bolsa são enormes, né? Temos muitas opções. E o importante é você saber escolher em qual empresa que você quer aportar o seu investimento. E para isso, tem que saber um pouquinho o que é essa empresa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber como que ela está financeiramente, em termos de endividamento, em termos de lucratividade e rentabilidade, para que você possa fazer o melhor investimento possível, reduzindo os riscos e aumentando as suas possibilidades de retorno. E aí, consequentemente, construir seu patrimônio gradativamente aí para chegar lá na frente, você ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós desejamos para você. Dito isso, bons investimentos para vocês.